Olá, muito boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Após 8 dias internado, morreu no Rio de Janeiro um menino de 8 anos que foi atingido por uma bala perdida. A polícia disse que um traficante é o responsável pelo disparo. Muito abalados, os familiares de Caio Guilherme, de apenas 8 anos, estiveram no Instituto Médico Legal para fazer a liberação do corpo. Ele era uma criança alegre demais, né? Muito ativa, assim, bem levado. Quem conhece sabe o quanto ele era comunicativo. Tinha essa paixão, né, pelo futebol, que era assim, tudo para ele. Talvez se meu filho tivesse sobrevivido, ele não seria a criança que ele era. Talvez ele não conseguiria mais jogar o futebol dele. Talvez ele ficaria sentado, deitado, eu não sei, sem expressão. O garoto estava internado em estado grave desde o último dia 16. Ele foi atingido na cabeça por uma bala perdida durante uma festa infantil na comunidade Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Caio teve morte cerebral confirmada no sábado. E ontem, a família autorizou a doação dos órgãos. Foram tantas orações, mas tanta gente orando, que eu pensei que talvez aquele fosse o propósito de Deus. Levar o meu filho, mas para salvar muitas outras vidas. A Polícia Civil acredita que o tiro que atingiu Caio Guilherme tenha partido de um traficante de uma comunidade vizinha. O suspeito, que estaria sob efeito de drogas no momento do disparo, já foi intimado para prestar depoimento na delegacia que investiga o caso. De acordo com a ONG Rio de Paz, 4 crianças foram mortas por balas perdidas este ano somente na região metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo de Caio Guilherme será enterrado amanhã. Acho que todo mundo pede a Deus, né, principalmente quem mora em comunidade. A gente quer paz, a gente sempre quer paz e eu sei que a violência é muito grande, é uma coisa assim difícil, né, de acabar, né? Então, assim, a gente espera, né, sempre por justiça e a gente quer paz. O Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro decidiu apresentar uma representação que pode levar à cassação do vereador Dr. Jairinho, suspeito de matar o menino Henri. A mãe do garoto escreveu uma carta no presídio relatando como era o relacionamento dela com o político. Os advogados de Monique Medeiros voltaram à delegacia da Barra da Tijuca para protocolar a carta que a mãe de Henri escreveu com uma nova versão para a morte do menino e para pedir mais uma vez que ela seja convocada para prestar um segundo depoimento. Qual o prejuízo de ouvi-lo? Se temos outras testemunhas que foram ouvidas e tiveram depoimentos alterados, modificados após a prisão. Então, que fosse ouvida a Monique, simplesmente dizer, olha, ela disse mais do mesmo, não disse nada demais, mas que seja feito oitivo. Na carta, segundo Monique, no começo de dezembro, o namorado encontrou outros vereadores para tratar de trabalho. Ela estava com o Henri na casa dos pais, em Bangu, na zona oeste do Rio. Depois de colocar o filho na cama, pôs o celular no silencioso e enviou uma mensagem dizendo que ia dormir. Monique diz ter sido acordada no meio da madrugada, enforcada ao lado do filho e relata que enquanto estava sem ar, Jairinho a agredia com o telefone e questionava o porquê dela não ter atendido ligações e ter respondido uma mensagem do pai de Henri. Monique também afirma que em outra oportunidade, enquanto preparava o jantar, Henri assistia televisão quando Jairinho chegou do trabalho. 15 minutos depois, o menino correu até ela e afirmou que havia levado uma banda e uma moca do vereador. Ao ser questionado, Jairinho disse que Henri era um bobalhão e explicou que o segurou com os braços e passou a perna, mas ele não caiu. Quando Henri ameaçou contar tudo para a mãe, deu uma moca brincando e disse para ele parar de ser bobalhão. Monique também relata ter encontrado um pozinho branco no fundo de taças de vinho e que um dia flagrou Jairinho moendo comprimidos na taça dela. O vereador disse que era para Monique dormir melhor. Os dois brigaram. E, segundo ela, o namorado começou uma série de humilhações, dizendo que a mãe de Henri queria ficar acordada para conversar com outros homens em aplicativos do celular. Durante a briga, Jairinho teria escondido as chaves de casa para impedir que Monique saísse. Monique reconhece que mentiu para a polícia. Diz ter sido orientada a não falar a verdade sobre a morte do filho. Treinada por dias para contar uma versão mentirosa por ter sido convencida que não poderia pagar um advogado e que deveria proteger Jairinho, que se dizia inocente. Apesar do pedido, a polícia ainda não anunciou se vai chamar Monique para prestar um novo depoimento. Mas à medida que o tempo passa, uma nova convocação fica mais improvável, já que o inquérito está em fase de conclusão. A polícia chegou a anunciar que o inquérito seria concluído na semana passada, mas o prazo foi adiado.
Ao mesmo tempo em que a investigação acontece, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores acompanha o caso. Hoje, os integrantes do Conselho decidiram por unanimidade pela representação que pode levar à cassação do mandato de Dr. Jairinho por quebra de decoro parlamentar. A gente está se baseando na perícia, nos testemunhos, na própria atitude do vereador Jairinho em tentar burlar algumas testemunhas. Tudo isso baseado nos autos e nos depoimentos das testemunhas. Isso já é suficiente para iniciarmos um processo de cassação e quebra de decoro parlamentar. Um protesto de moradores de uma ocupação na zona oeste de São Paulo bloqueou a principal via expressa da cidade. O grupo chegou a bloquear todas as pistas da Marginal Tietê na altura da Ponte dos Remédios, no sentido Ayrton Senna, causando transtornos para os motoristas que passavam por ali e acabaram presos no trânsito. Somente ambulâncias e carros oficiais foram liberados para passar pelos bloqueios. No final da manhã, o grupo se dispersou e todas as pistas foram desocupadas. Essa é a segunda manifestação deles que, na sexta-feira, bloquearam os dois sentidos da Ponte dos Remédios. Os manifestantes pedem a instalação da energia elétrica e da água em um conjunto habitacional construído pela prefeitura que foi invadido por essas famílias antes de ser entregue oficialmente. Nossa equipe entrou no local para conhecer a realidade dos manifestantes. Água não tem. A tomada aqui da geladeira está até fora, porque luz também não tem. Há quanto tempo vocês estão assim? 3 meses sem energia, sem água. Esta é a única torneira de todas as 180 famílias. Daqui sai a água para o preparo da comida, para o banho dos moradores e limpeza de todos os apartamentos. Algumas das famílias estavam no pátio. Eles contam que são da região, desempregados ou subempregados, deixaram de receber auxílio emergencial ou qualquer benefício. Não tem para onde ir e muitos só conseguem se alimentar com a ajuda de doações. E essas verduras e frutas aqui? Essas verduras aqui é que meu esposo foi lá no Ceasa e pegou, né, pra gente botar aqui pra gente comer. A gente vai lavar agora pra preparar tudinho direitinho. Tem abacate, mamão, coentro, envia algumas folhas também, couve e tudo mais, né? Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que a obra estava prevista para ser entregue em abril, mas foi invadida em março antes de serem finalizadas as instalações de água, luz e o acabamento. A Prefeitura entrou com uma ação de reintegração de posse, já que outras 181 famílias que também estão em situação de vulnerabilidade aguardam na fila para receber essas moradias que foram invadidas. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. A cidade do Rio de Janeiro iniciou hoje a vacinação de pessoas com comorbidades. Os profissionais da limpeza urbana e pessoas com deficiência também começaram a receber o imunizante contra a Covid-19. Hoje foi a vez das mulheres de 59 anos que integram algum dos grupos prioritários. Maria das Dores, que trabalha na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, foi a primeira gari a ser vacinada. Tô contente, entendeu? Tava doida para tomar, né? Agora eu tô bem. Vamos ver, eu não senti nada. Eu pensei que ainda ia tomar, mas não senti nada. A imunização é motivo de alívio para os profissionais da categoria que estiveram nas ruas durante toda a pandemia. Para a gente é muito importante iniciar essa vacinação com esse pessoal que trabalha na rua direto, para garantir que a cidade esteja com seus serviços essenciais
atendidos mesmo durante esse período tão difícil. Isabel é hipertensa e também recebeu a primeira dose da vacina. Para comprovar a comorbidade, levou as 3 últimas receitas médicas emitidas nos últimos 6 meses. Porque eu trabalho fora, eu saio todo dia praticamente para trabalhar e é com medo, mesmo a gente se protegendo, mas a gente fica com medo. Às vezes a gente pega um ônibus e não tem nem, às vezes nem todos estão protegidos, né? Usando máscara, nem todos estão. A capital fluminense também está imunizando profissionais de saúde, educação, segurança, salvamento e rodoviários, além dos idosos que ainda não se vacinaram. A expectativa é vacinar 630 mil pessoas que trabalhem na cidade do Rio de Janeiro nessas atividades, ou que tenham algum tipo de comorbidade ou algum tipo de deficiência física. Ontem, a Prefeitura do Rio inaugurou 5 novos pontos de vacinação para pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, psicossocial, visual e transtorno do espectro autista. Todos devem apresentar documentos que comprovem a condição. É muito importante essa etapa se iniciar e que ela aconteça o mais breve possível para que toda essa população de pessoas com deficiência sejam vacinadas o mais breve possível. E a partir de hoje, o comércio de praia está liberado em Pernambuco durante a semana. Guarda-sóis voltaram a fazer parte do cenário da praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Depois de quase 40 dias de proibição, o comércio por aqui foi liberado pelo governo do estado, mas apenas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. A medida é para evitar aglomerações. O movimento de clientes hoje foi fraco, o que deixou Sérgio bem desanimado. Ficou pingando o movimento, né? Cadê essa pandemia? A turma correram mais, né? Tá vindo o inverno agora, qual é o benefício que vai ajudar a gente? Esse tempo parado que a gente tava. Só prejuízo a gente teve, material quebrado, tudo. Segundo a Associação dos Barraqueiros e Estacionários do Estado, 476 ambulantes trabalham aqui na praia de Boa Viagem. A associação estima que cerca de 35 mil pessoas trabalhem com o comércio de praia em todo o litoral pernambucano. A categoria pode voltar a tirar o seu sustento com a venda de bebidas e comidas até o próximo dia 9 de maio, quando o Comitê Estadual de Convivência com a Covid-19 fará uma nova avaliação dos números da doença. As orientações de segurança permanecem as mesmas: uso de máscara, álcool em gel, distância de 4 metros entre cada guarda-sol e ocupação máxima de 4 cadeiras. Na semana passada, o governo de Pernambuco anunciou mudanças no horário de funcionamento do comércio e outras atividades econômicas. Aos finais de semana, as atividades podem funcionar até às 6 da noite, desde que não ultrapassem 8 horas por dia. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde registra 396.841 casos confirmados de Covid-19 no estado e 13.687 mortes pela doença desde o início da pandemia. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de 67 anos, tomou hoje a segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. Assim, Mourão completou a imunização contra a doença. O vice-presidente voltou a incentivar a população a se imunizar. E a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e outras 17 pessoas. Todos são acusados de participação em um esquema de corrupção que teria desviado 2 milhões na compra de respiradores para o combate à pandemia da Covid-19. Lima também é acusado de tentar atrapalhar as investigações. O caso será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. O governador Wilson Lima afirmou que ainda não foi notificado. Disse que não cometeu irregularidades, que as acusações são infundadas e que confia na Justiça. Vamos ver agora os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Mauro. Olha só, gente, até esta segunda-feira foram vacinados, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 29.477.302 pessoas, o que dá aí 13,92%, quase 14% da população brasileira. Destes daqui, 13.024.653 pessoas já receberam reforço do imunizante, a segunda dose, ou 6,15% da população. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram a população
população aí de forma proporcional, né, de acordo com o número de habitantes. Na liderança aqui, Rio Grande do Sul, com 18,13%. Na sequência, Mato Grosso do Sul, com 16,61%. Em terceiro lugar, aparece o Espírito Santo, com 16,12%. Na sequência, Paraíba, com 15,33%. São Paulo, com 15,28%. E, por fim, aqui a Bahia, com pouco mais de 15% da população aí que recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mauro. E depois de 13 meses fechadas, as escolas particulares de ensino infantil de Belo Horizonte retomaram hoje as atividades. O horário de permanência das crianças foi reduzido para 4 horas por dia e haverá rodízio de alunos. Nesta escola da Zona Sul, 25 crianças de até 5 anos e 8 meses de idade retornaram hoje. Sensação de felicidade, porque agora ele está podendo retornar para a escola depois de mais de um ano trancado em casa. Os alunos chegaram de máscara e logo na entrada passaram por medição da temperatura corporal e higienização das mãos. Dentro da escola, tudo foi adaptado de acordo com os protocolos sanitários. Dá alívio e medo, né? Mas assim, a escola nos trouxe muita tranquilidade. Para respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 metro, as salas de aula terão menos crianças. Já os professores, além de 2 tipos de máscara, vão usar um avental descartável. Toda a nossa equipe passou por formação, equipe de limpeza, com produtos necessários, a higienização e esse cuidado, como a equipe de professores e administrativo também. Segundo a Secretaria de Educação de BH, o ensino infantil tem cerca de 108 mil alunos nas escolas particulares e públicas. Na rede municipal de ensino, o retorno das crianças vai ser na próxima segunda-feira. Nesta unidade, o limite de alunos na sala de aula caiu de 25 para no máximo 8. Essa aqui só tem espaço para 6. E as marcações dos lugares onde as crianças vão ficar já foram feitas. Houve mudanças também nos parquinhos, que foram divididos para evitar aglomeração. Nos banheiros, algumas pias foram interditadas e haverá rodízio dos alunos. Os mais novos, de 1, 2 e 3 anos, poderão ir à escola 2 vezes por semana. Já as crianças de 4 e 5 anos, 3 vezes. Mesmo com todos esses cuidados, Carla prefere manter a filha de 2 anos e meio em casa por enquanto. É muito complicado imaginar que uma criança de 2 anos e meio vai conseguir ficar 4 horas de máscara. É uma criança que está na fase oral, que coloca tudo na boca. Eu não vou ter paz, eu não vou ter tranquilidade. Pesquisadores do Instituto Butantan identificaram pela primeira vez em São Paulo a presença da variante sueca do novo coronavírus. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Murilo. Já dá para saber em qual região do estado essa variante apareceu? Boa noite, Gabriela, Mauro, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa variante sueca do novo coronavírus foi identificada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Além disso, a rede de monitoramento também identificou um novo caso da variante sul-africana, na Baixada Santista. A variante sueca ela é considerada de interesse, já que ainda não foi associada ao agravamento da pandemia, ao contrário, da sul-africana. Essa sim já é considerada uma variante preocupante, porque tem maior potencial de transmissão do vírus. Ainda sobre a pandemia, a Grande São Paulo completou uma semana com taxa de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 abaixo dos 80%. Esse índice não era verificado aí desde o mês de março. Hoje, a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva está em 78,5% na Grande São Paulo e 80,4% em todo o estado. Apesar do alívio da pressão nos hospitais, os indicadores ainda estão em patamares bastante elevados em todo o estado. O número de internados em toda a rede de saúde permanece acima dos 22 mil, sendo cerca de 12 mil nos leitos de enfermaria e pouco mais de 10.400 nos leitos de UTI. Murilo Rincon de São Paulo para o Rede TV News. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país atingiu o número de 12.879.000 recuperados. 1.098.000 pessoas estão em acompanhamento. O total de mortes desde o início da pandemia passou de 391 mil. A Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.